Oi, minha gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é a autora Cristiane SS Nunes e nós estamos em mais uma noite do nosso pod live, nosso podcast Vida, Conversa e Leitura. E hoje, minha gente, as nossas convidadas mega especiais são as meninas lá do canal Prosa Verso e Vinho. Elas já entraram aqui, Natasha e Stephanie, duas queridonas, talentosíssimas, maravilhosas, que eu amo conversar. Eu falei, gente, elas têm de vir aqui no canal pra gente conversar tão bem. E eu vou chamá-las pra gente bater um papo muito legal sobre literatura. Hoje será um bafo, minha gente. Não sai daí. Hoje é demais. Muito além dessas mulheres, dessas divas apresentarem esse canal literário. Aqui no Instagram, elas são autoras sensacionais e elas falarão de suas obras. Aguenta aí, minha gente, que hoje o negócio vai ser muito, muito, muito bom. Vou chamá-las aqui, cada uma. Vou perguntando aqui, né, minha gente? Enquanto isso, manda pros amigos aí, manda pra galera, chama todo mundo aqui pra live, pra gente conhecer mais desse canal Prosa Verso e Vinho, um canal incrível, maravilhoso, que eu amo de viver. E vamos conhecer também essas autoras maravilhosas, Stephanie e Natasha. Natasha e Stephanie. Hoje, o Marcos falando aqui, hoje tem Maluquete, Pimentinha, Mãe Tempo. Ah, muita gente hoje, né, Marcos? Marcos, controle-se com as perguntas, por favor, Oi, controle. oi! Oi, não tô te vendo, mas Eita, eu, eu vejo você. eu te cuido pelo outro celular. Vou ter que chamar a Natasha, vocês vão entrar junto. Ai, que maravilhosa! Ai, eu adoro! Amei essa. Gente, Frio aí, tá? mulher, você não tem ideia do frio que tá aqui. É, Jesus, é que assim, nós não somos acostumados com frio, né? Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Geralmente é sempre calor aí. E estamos enfrentando aí uma frente congelante, nem a frente fria. É, Então, tá tenso mesmo. Aqui dá um ventinho, a gente já se empacota todo. Você precisa de ver. Oi, Marcos. tá, eu chamo a Natasha pelo dela, Stephanie. Cadê? Deixa eu ver. Ah, eu acho que era bom tu mandar o convite, Natasha, porque o negócio tá estranho aqui. Mulher, manda o convite. Manda aí. Que delícia conversar com você. Aqui também tá frio, tá? 20 graus. Aí, é frio. Pra nós é frio. Frio. Pra nós é um E assim, baita frio. eu Acho que ela vai te mandar o aceito. convite. Ah, mandou o convite. Tá, eu tô tentando aceitar. Tô tentando. Minha gente, aqui tem dias que de manhã é 10 graus, tá nevando de manhã. Não é fácil, Ai, não, gente. pelo menos a gente é ninguém, minha gente. Gente do É, céu. tá frio, a Natasha ficou toda agasalhada. Viu? Ai, agora entraram as duas maravilhosas, agora tá ótimo. Ai, que delícia. Eu Querido, tava ansiosa. não é? Gente, essas mulheres incrivelmente empoderadas, lindas, maravilhosas, todas entrouxadas também, com muita roupa. São ninguém mais, ninguém menos que Natasha e Stephanie. Nem vou falar o sobrenome da Natasha porque eu não decorei. Tá? Então é Natasha e Stephanie, tá bom? É desse jeito aí. Minha gente, essas mulheres maravilhosas são lá do canal Rosa Verso e Vinho. É um canal de literatura, de divulgação de autores. Elas fazem um trabalho incrível e eu pensei, minha gente, nós temos que conversar e falar muito sobre literatura. E elas encontraram um horáriozinho na agendinha delas e hoje nós estamos aqui para falar muito. Não vamos falar muitas coisas para nossa live não cair, mas nós vamos falar coisas. Né, meninas? Aí. Sejam muito bem-vindas, Natasha e Stephanie. Ai, obrigada, querida, obrigada. Projeto maravilhoso. A gente fica assim, eu já tô falando pela Natasha porque eu sou dessas, né? Assim, a gente fica muito grata e honrada, né, por fazer parte desse projeto. Porque você, mulher, você não para. Você tá o tempo todo criando, o tempo todo correndo atrás. Essa é uma mulher, assim, muito batalhadora pelos seus sonhos. E você vai conseguir realizar todos eles.
todos os sonhos Assim que foi. você almeja, pode ter certeza disso. Então a gente se sente assim, mega honrada, né? De mulher para Ah, mulher Marisa. não é? É isso aí, é incrível, é maravilhoso. Confesso que eu não acreditava que eu tivesse a capacidade e a coragem de fazer algo desse tipo. O Marcos vivia dizendo, Cris, maluquete, faço, maluquete, faz, maluquete, maluquete, maluquete. Eu falei, não, não consigo, ele não faz. Aí nas férias eu pensei, quer saber? Eu vou fazer. Vou fazer por quê? Porque nós estamos no meio literário e a gente tem que construir autoridade, né? Sim, sim. Então, eu falei, vamos lá, né? Vamos lá. Então, estou aqui e é uma honra estar com vocês. Minha gente, essas divas são lá do canal Prosa Verso Vinho, né? Eu vou ler rapidinho aqui a bio delas e nós já vamos partir para o papo, porque hoje quem fala são elas, não eu, né, minha gente? Para de Eita falar. lasqueira. Precisa não. A outra O próprio envergonhada. Verso e Vinho é uma página que visa incentivar, divulgar e prestigiar os escritores e escritoras e suas obras literárias e todos os profissionais envolvidos na produção direta e indiretamente de um livro, além de criar e fortalecer parcerias com outros influencers literários que contribuem para que o livro possa chegar nas mãos dos leitores com respeito e seriedade que o trabalho de cada um deve receber. Nosso objetivo delas, minha gente, é incentivar a literatura nacional, assim como novos leitores, proporcionando mais um canal de comunicação. E é um dos canais, para mim, eu, autora, Cristiane, um dos melhores, um dos mais ricos, sérios e maravilhosos que eu amo participar. Eu já estou toda me coçando aqui para a gente falar do meu lançamento, vou entrar em contato com você, tentar achar um lugar na agenda de vocês para a gente falar do meu lançamento, que eu amo vocês, amo a forma que vocês Bora, trabalham nós estamos com essa curiosas. divulgação. E é de verdade mesmo. Eu, se eu não gosto, não gosto mesmo. Se eu gosto mesmo, minha gente, eu falo mesmo. E diante disso, meninas, Stephanie e Natasha, me digam, falem sobre esse canal incrível e se apresentem. Aí vocês vejam aí, tirem para o ímpar, quem é que vai completar, quem é que não vai. Vamos lá. Primeiro, as Eu mais vou feias. deixar a Natasha, porque ela fala demais. Então, vou falar, deixa ela falar, porque ela é muito faladeira. Deixa ela falar primeiro. Vai, É, Natasha. eu às vezes puxo a orelha da Stephanie e falo, Stephanie, você sabe que horas eu comecei a falar em tal live? Só fica assim, né? Mas, enfim. Bom, gente, olha, o canal Prosa Verso e Vinho é como a Cris falou, né? A nossa resumida bio, é um canal onde a gente desenvolveu, na verdade, pensou com muito carinho para que a gente pudesse ser mais um caminho de divulgação, né? Para que os leitores possam conhecer mais obras nacionais. E o nosso objetivo é só focar nos autores nacionais, seja eles independentes, né, que se autopublicam, seja eles que publicam por meio de editoras, mas enfim, né, o foco é olhar para dentro e mostrar que nós temos aí muita coisa boa sim, né? E aí a gente vem amadurecendo, né? Cada mês, de tempo em tempo, vendo de que forma a gente pode, na verdade, ir se ajustando, né? Dentro do que a gente vem aprendendo, né, Stephanie? É isso aí, gente. Vocês sabem que Prosa Verso e Vinho nasceu de duas pessoas que adoram vinho, estavam um pouco altas, inclusive, quando pensaram no projeto. Eu devo confessar, né? Num domingo aí, faceiras da vida, que a gente decidiu combinar dois prazeres que temos em comum, eu e Natasha. Então foi uma tarde de domingo que tudo começou. Natasha queria mexer alguma coisa também para, de alguma forma, contribuir com a propagação da literatura brasileira. Eu já sou assim daquela que levanta a bandeira verde e amarela para literatura brasileira. Eu falo, quem diz que não gosta de literatura brasileira é porque não conhece. Então nós estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para somar, estamos aqui para cada vez mais nos ajudar nesse processo, porque nós sabemos o quanto é árduo. Esse processo não é fácil. A Cris bem sabe que está aí
Nossa, todo dia, batalhando, batalhando pela visibilidade de outros autores, né? Das suas obras e de outros autores. Então, foi exatamente uma forma que a gente pensou que, inicialmente, era só pra gente, eu e Natasha, aumentar o nosso, digamos, bloquinho de leitura e começarmos por clássicos brasileiros. E a gente começou mesmo. Começamos, espera lá, deixa eu lembrar. Clarice Lispector, óbvio. Lígia Fagundes Telles. Foi, né, E Natasha? Quincas Borda, os três primeiros, né? Borba. Isso, foi isso mesmo. E aí, daí o pessoal começou a procurar a gente, mas como assim vocês só falam de clássicos, né? Vieram perguntar. Vocês querem propagar a literatura brasileira, mas vocês só falam de quem morreu? Como é que funciona isso aí, né? Só falar de gente morta? Não, tem que ter o autor ali do outro lado, aquela emoção, alguma coisa, precisa fazer alguma coisa para que as pessoas possam ter um olhar diferente para aquilo que a gente produz. Eu até começo a falar que muitas vezes é esse complexo de vira-lata, de achar que é só o que está lá fora que tem aí importância, né? Muitos de nós brasileiros não nos valorizamos enquanto cultura, enquanto bens culturais. Então, basicamente, foi nesse sentido. E claro que a ideia foi tentar trazer não muita formalidade, porque por exemplo, eu acho que se for trabalhar comigo só a questão da formalidade, olha, eu acho que eu sou despedida, mandada embora, a Natasha fala, sai daqui, mulher, porque eu não consigo assim, né? Eu gosto ter essa impressão de que eu tô sentada, eu e Natasha, com o pessoal de casa, né? Que a gente tá de verdade, um de frente pro outro aqui, tomando vinho, falando sobre aquilo que gosta, né? Então eu acho que foi mais ou menos isso, né, Natasha? Não quero falar muito, senão a Natasha já vai me dar cutucão. Não, Não, é conhecer um pouquinho mais longe. dos seguidores. Diga que É que eu não tô vendo a Stephanie, daí eu fico perdida aqui. Eu vejo E me contem, vocês. pai, precisa se exibir que tu tá nos Ai, vendo as três? Meu desculpa, né, Deus! gente? Desculpa. E tu falou sobre o projeto, quero que diga quando que começou, né? Qual foi, assim, o mês que começou? E eu quero que vocês se apresentem também enquanto mulheres autoras, por favor, digam quem são. Certo. Bom, quando começou, a Natasha para me ajudar com os números. Quando foi exatamente que começou, Natasha? eu acho que foi em julho, né, do ano passado. Em julho do ano passado que a gente começou as lives, né? As conversas pelo Instagram, na verdade. Se eu Foi não na me engano, julho. Foram as lives da literatura clássica, né? Uhum. Porque entrevista com o autor, eu acho que foi a partir de agosto, não foi? Foi, a gente tava, né? Eu, na verdade, estava meio com muito receio, muito medo, porque eu queria ficar nos bastidores, né? Eu me sinto mais confortável nos bastidores, né? A Stephanie falou: não, 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 não. Não, Você vem eu comigo. cutuquei mesmo. Eu falei, gente, que graça, né? Aí cutuquei e falei, não, Natália, você vai perder a vergonha, você vai ficar sem vergonha. Mas como? Mas como? Eu falei, bebe vinho, fica roxa, vermelha, parda, todas as cores. Mas você vai entrar lá e vai falar, porque você tem esse senso crítico bem apurado, né? Então, larga de vergonha e se embora. Eu fui sempre exibida, assim, desde de criança, de moleca, né? Eu não tenho, assim, como eu posso dizer, não tenho vergonha ou tanta dificuldade assim para olhar para uma câmera e tal. Eu faço teatro, dançava quando era moleca, enfim, pintava e bordava. Então, para mim é um pouco mais tranquilo. E aí eu e Natasha fomos nos ajudando, porque Natasha, o ponto forte dela é a questão da organização absurda. 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 E eu sou aquela pessoa assim, que eu gosto de lidar com a arte, que eu gosto de lidar com aquela, sabe, acordei hoje inspirada, eu vou fazer, né, como é que a gente fala? Um cote, né? Vamos pensar numa coisa mirabolante aí para receber um livro, como é que a gente faz? Eu sou mais dessa área de criação. Trocando em miúdos, eu sou a que bota fogo e a Natasha que me puxa pro chão
põe o pezinho no chão, fala, ó, isso aí não vai dar, sua louca, isso aqui vai dar. E assim a gente vai se ajeitando. Mas a Natasha fica nos bastidores, ela fala, né? Mas na verdade ela é braço direito e braço esquerdo aí da nossa equipe, né? É isso aí. Exato. Agora, Mas respondendo a isso, você pergunta da apresenta Cris, como né? escritora. Exato. Então, meu nome completo é justamente isso, Natasha Liscoves. Eu não tenho nomes no meio, né? São apenas dois. E, bom, nasci em Santa Catarina, Joinville, e vim para Campo Grande, né? Já ali para começar a olhar ali para finalzinho da oitava série, né? Primeiro ano, segundo, terceiro, enfim, já começar a criar raízes definitivas, né? Já pensando na possibilidade de trabalhar aqui, né? Então, é uma cidade muito gostosa para isso. Fui para a área da arquitetura, sou formada em arquitetura, tenho algumas pós-graduações onde eu me direcionei para a parte de iluminação, né? E comecei nesse tempo em que eu estava projetando muito, a ouvir muito audiolivros, né? Porque daí eu passava meu tempo projetando essa parte da iluminação e ouvindo aí muitos livros. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de escrever também, mas não algo que eu fosse levar para frente, né? Mas Uhum. daí por volta de 2018 eu fui fazer um mestrado, comecei a ver esse outro lado da escrita também, né? Que exige ali uma certa um rigor, né? A questão de disciplina para que a gente possa entregar dentro do prazo que precisa ser e tudo mais. E aí surgiu o primeiro livro, né, na verdade, de iluminação urbana, olhando para a nossa cidade aqui, minha e da Stephanie, né, Campo Grande, onde eu fui fotografar os nossos monumentos e fazer um levantamento deles do ponto de vista da iluminação urbana. Então, quando eu peguei aquele material que de uma dissertação virou um livro, né, eu fiquei assim tão encantada com a possibilidade de que, poxa, eu consegui, junto com a minha orientadora na época, né? Porque eu achava que era algo tão distante, tão difícil. E aí foi aonde eu, de fato, na verdade, falei, não, então agora eu vou pensar em algo diferente, né? E seguir para a linha dos romances, né? Que eu gosto, aquele romance mais comédia romântica, né? Tipo Sessão da Tarde, onde a gente tem essa leitura leve. E aí comecei a escrever e fui vendo que não parava, daí a gente não para mais, né? Daí vem, a gente dorme pensando no que tá, né, já amadurecendo as ideias, enfim. Então foi aí que foi surgindo, né? E em 2022 que eu comecei de fato se eu não me engano, foi em outubro de 2022 que eu assinei o contrato com a editora. Então daí foi para 23, início do ano, ali para março eu fiz o lançamento do primeiro, que é Um Caminho para Amar, né? Mas ele já estava pré-estruturado para ser três, né? Que é uma trilogia que eu finalizo agora, já está também na editora, a gente está trabalhando para a revisão de texto, né? Para que eu possa ir ali final de novembro, início de dezembro, mostrar a capa e fazer um lançamento, mas um lançamento mais real, provavelmente para janeiro ou fevereiro, que eu vá fazer algo assim, né? E Vai ter vocês, comes, Steph? né? Não, Não sei, lançamento amiga. tem que ter come, você sabe. O seu primeiro lançamento tinha comida. É, Então, eu exijo, tá? Só isso. então, que a minha vida se tiver comida, né? É muito válido, eu acho que Por tudo combina. favor. Bom, eu me chamo Stephanie Quevedo de Menezes, eu sou mais conhecida por Stephanie Quevedo. Eu acho que isso foi muito marcante na minha vida, pelo bullying, na verdade, que o bullying ensina pra vida, né? Então todo mundo associava ao Padre Quevedo, então bullying ensina pra vida. Eu acho que as pessoas ficavam tirando tanto sarro de mim em relação ao Padre Quevedo, que falavam que ele era meu tio, mas falavam tanto, que eu peguei e falei, quer saber? Eu vou adotar o Quevedo, que é o mais esquisito do sobrenome, que Menezes eu acho que é mais tranquilo. Falei, vou adotar o Quevedo pra sambar na cara da sociedade. E aí, então, fiquei com o Quevedo. Bom, meu contato com literatura sempre foi desde muito pequena, eu sempre gostei muito de leitura. E isso foi se tornando algo sempre, como eu posso dizer, quem trabalha com arte tenta até fugir dela por algum momento, por algum motivo, talvez com um trabalho mais promissor financeiramente. Mas por mais que fuja, que tente fugir, que tente sair correndo, algo dentro de você fala: volta, volta. Você precisa fazer algo.
Então, desde criança eu escrevi, comecei com diário, aí depois escrevi adolescente poemas. Eu fiz uma oficina poética com uma escritora daqui do Mato Grosso do Sul, que tá com, ai, nem sei falar, muitos livros aí, acho que uns quase 15 livros, se eu não me engano, publicados, Ledes Miller, que é minha madrinha. Fiz uma oficina de poesia com ela e fiquei apaixonada realmente pela poesia. Não sabia tamanha, né? Tamanho trabalho que é você pegar aquela pedra bruta, né? E polir, né? E mudar e dar novas formas. Então, foi a minha paixão iniciou pela poesia. E em romance, eu amo romance, começou com a Clarice Lispector, que eu li enquanto adolescente. Desde então, o que aconteceu na minha vida? Eu sou da área de educação, então me graduei, aí fui me especializar tanto na área de literatura como na área de produção textual, que são as áreas que eu mais trabalhei na vida, que é como professora de produção textual, assim como de literatura. E só que aí o mundo deu voltas, eu fiz uma especialização em transtorno do espectro autista e depois uma especialização em psicopedagogia em educação, tanto clínica, né, quanto aplicada no âmbito escolar. E aí eu fui convidada para trabalhar somente com pessoas que tinham transtorno do espectro autista, que foi uma experiência de 4 anos magnífica. E eu tive a oportunidade de escrever nesse período 3 livros, que na verdade são livros técnicos, né? São livros que a gente trabalha para ensinar, para instruir, para dar voz também a outros profissionais de como lidar com indivíduos que apresentam TEA, né, o transtorno espectro autista, e como favorecer o processo educacional. Então foram 3 livros, uma cartilha, e aí eu segui para o mestrado, aí já era essa linguagem científica o tempo todo. E aí eu não escrevia mais poesia, não vinha mais essa possibilidade, porque a gente vai se atolando em outras questões. Foi quando, de repente, assim, eu voltei, reorganizei a minha vida, e aí voltei a escrever poesias, aí fiz parte de antologia de poesias, e esse ano também está saindo mais uma. E eu tô assim numa situação que depois eu conto com mais detalhes, na escrita de um romance que, como eu posso dizer, faz tão parte de mim que eu acho que até quando eu tive alguns problemas que psicologicamente eu não estive saudável, em alguns dias aí próximos, então eu acho que eu tomava tanto assim de mim, faz tão parte de mim esse romance, que eu tive dificuldades até em continuá-lo, sabe? Eu tive hiatos assim muito grandes mesmo. Porque eu gosto de falar sobre realidades, eu gosto de trabalhar questões sociais. Então, eu parto muito para o drama, a Natasha vai para os finais felizes, eu parto um pouco para o drama, eu gosto de mexer com a ferida. A Natasha gosta de deixar as pessoas felizes, né? Eu gosto de deixar as pessoas pensativas. Eu gosto de mexer, fazer com que, de alguma forma, elas parem e, pelo menos, pensem em mudar alguma coisa dos atos que elas estão realizando. Então, em resumo, eu tô com alguns capítulos prontos. Era para eu estar na Bienal com o meu livro, não consegui, mas também tô bem comigo, sabe? Porque eu sei que pela minha saúde eu precisava dessa pausa, desse ato. Então hoje eu escrevo não com aquele compromisso de que, ai meu Deus, eu preciso publicar. Eu sei que tem muita gente que está partindo da ideia de querer viver da literatura. Então eu super entendo quem estabelece as metas e tudo mais. Mas para mim não foi saudável. Eu sou aquariana, gente. E eu sou fora da caixa. Então eu gosto de quebrar a rotina, quebrar aquilo que está estático. Então eu escrevo por prazer. Então quando eu tô com vontade, com prazer, com inspiração, às vezes saem várias laudas, né? Agora, quando eu não tô bem comigo, é impressionante. Parece que
eu não consigo. Eu tenho que estar bem comigo para eu conseguir produzir. Então, eu acho que para escrita é um processo muito de emoção para mim, sabe? É uma coisa muito subjetiva. É isso, gente. Falei até demais, desculpa aí. É isso aí, minha gente. Essas mulheres maravilhosas são Natasha e Stephanie, do canal Prosa Verso e Vinho. Elas têm um canal literário e hoje nós estamos com elas aqui sabendo tudo sobre suas vidas e sobre o canal. E agora eu quero saber, meninas, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram no canal de vocês lá do Prosa Verso e Vinho? Algo assim, ó. Que tipo pode ter sido diferente para uma ou para outra, que desestabilizou, que tipo assim, cara, eu não quero mais. Teve algum desafio, algo muito intenso ao ponto de fragilizar vocês? Eu, principalmente. Daquelas... Mas vai, Natasha, começa. Deixa eu só abrir um parênteses, gente. Vamos tomar alguma coisa, fazer um brindezinho assim, com jogo Eu rápido, né? estou Afinal, tomando. é prosa verso e vinho, né, gente? Tá Não faltando. é? Ai, Você tá tomando alguma coisa aí, Cris? não tomando nada, minha gente. Nem água? Nem água, Cris. Meu Deus, eu vou ter que ver uma água, minha Tem que ter alguma coisa gente. pra brindar. Para de beber, Natasha. Tem que brindar, sabe que não dá sorte. Hum, Não é? Tem que brindar. Dois Natasha, dias tá lá se aí que eu vou pegar acabando. um negócio pra Tá, brindar. 2 minutos. beleza, beleza. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? A Natasha, vocês não viram a boca nervosa, ela já estava tomando vinho antes de brindar. É Vocês já porque estão tá vendo como é que é o frio, negócio. amiga. É porque tá frio. Para não vir com as minhas luvinhas, né? É. Bora com água, bora, bora. Aê! Um brinde, então, à literatura brasileira, muitos leitores e escritores nacionais. Bora lá? É isso aí. Brinde. Aê, um Gente, minha brinde! gente. E brindar aí em Aê! casa também, minha gente. Brindar com água, minha gente, porque é segunda-feira, né? É, mas aqui Isso. prosa verso e vinho, gente, se a gente tomar um negocinho, às vezes sai bebida misteriosa, né? Então, rola de tudo aí. Ah, Mas vamos lá, respondendo. Qual foi? na verdade, assim, são diversos assuntos que a gente trabalha, né? E alguns realmente mexem com a gente, né? É, mas eu não teve essa questão de querer, por exemplo, largar, não. O que eu fico muito chateada é que a gente, na verdade, fica refém do Instagram. E aí ele vem com essa questão de deixar a gente na mão, de cair, né? Então, é isso que me deixa, às vezes, um pouco ansiosa nessa questão, porque a gente se prepara, eu sei que o convidado se prepara, tem a sua expectativa, e aí a gente fica refém de uma ferramenta, né? Que está passando, eu vejo que ela está passando por um processo de melhoras, mas que às vezes a gente, né, acaba entrando aí numa situação dela cair e aí ter que abrir de novo, né? Então, acho que isso é o que mais me pega, essa questão mais tecnológica, vamos dizer assim, né? E você, Stephanie? São inúmeros desafios. Contar com uma ferramenta, né, como essa é muito complicado, né? Bastante, bastante. Acho que isso é uma visão geral de quem trabalha, né, com as redes sociais. Então, realmente, aí tem outras pessoas também falando, a gente se torna muitas vezes refém, né? Então, às vezes desestabiliza sim. Não no sentido, eu acho, de desistir, mas assim, dá uma desmotivada, sabe? Dá. Muitas vezes dá aquela desmotivada, dá aquela baqueadinha, assim. Então, tem essas questões. Que mais que deixa a gente um pouco mais preocupada, talvez? Eu acho que o começo é sempre mais difícil, né? A gente saber lidar, a gente saber fazer uma curadoria dos textos também que a gente trabalha, que a gente apresenta. Então, são desafios muito grandes, porque ao mesmo tempo que existem pessoas que se preparam, né, que batalham, tem outras que não tiveram acesso, muitas vezes, à instrução, né, de como escrever ou de como se colocar para o público de um modo geral.
Então, muitas vezes, eu acredito que com a intenção de ajudar, pode ser que alguma pessoa não leve como uma ajuda, sabe? Uhum. Então, a gente muitas vezes fica em situações difíceis, né? Já tivemos textos, com os quais trabalhamos que tivemos situações que a gente, no final, né, de uma análise da nossa leitura, né, da minha leitura, eu e Natasha, inclusive a gente não se conversa durante a leitura, a gente só conversa mesmo depois que as duas fizeram, cada uma a sua, que tem a sua visão, para não interferir, porque a ideia é justamente essa, trazer os contrapontos, trazer o que cada uma pensa. É, Aí a gente muitas vezes chegou naquele ponto, aí entra numa análise, aí para conversar muitas vezes, porque já chegou, gente, palavras de baixo calão muito fortes, bem repetitivas. Então são situações que a gente fica em saia justa, né? Nesse sentido, que a gente quer instruir, ajudar, né? Falou assim, olha, quem sabe, né, na próxima edição, né, escolha algumas questões que talvez podem ser melhor trabalhadas. Eu nem falo enquanto professora, eu falo enquanto leitora mesmo, sabe? E na maior simplicidade, né, Natasha? E nem sempre a ajuda que a gente dá, o ponto de vista que a gente dá, é bem recebido. Né? Então, esse mercado ele é múltiplo, a gente tem que trabalhar com a humildade mesmo, um se ajudando. Mas as dificuldades talvez seja nessa receptividade, muitas vezes desse auxílio. Tem pessoas que não, né? Temos autores aí, né, Natasha, que, olha, só não leva a gente para casa para almoçar, jantar e lanchar, porque é longe, né? Então, eu acho que são desafios que a gente vai encontrar sempre. A exposição, muitas vezes, de imagem é uma coisa que não é sempre que a gente quer estar exposta, sabe? Não é sempre. Então, às vezes, a gente não tá legal. E eu falo, algumas pessoas falam assim pra mim, nossa, você é bem animada, não sei o quê, alto astral. Só que eu, enquanto pessoa, eu sou de carne e osso, então nem sempre eu vou estar tão animada. Então, às vezes é aí que eu penso assim, eu acho que é o momento de eu dar uma respirada para eu poder voltar, porque eu quero fazer com prazer. Eu não gosto de fazer nada com obrigação. Não gosto, não gosto, não gosto. Eu acho que eu tenho um pensamento um pouco semelhante com a Clarice, que ela coloca assim, não quero que me chamem de escritora profissional, porque isso eu nunca vou ser. Então, eu acho que eu tenho mais ou menos esse pensamento. Então, eu acho que é isso. A Natasha é mais pezinho no chão, é mais razão. E eu sou mais emoção. Acho que, em resumo, daí que a gente encontra algumas dificuldades. Mas apesar de cada uma apresentar visões diferentes, a gente consegue equilibrar, né? Então, isso também funciona bem. Muito bom. E já que tu puxou, já que tu falou em emoção aí, eu pergunto qual foi o momento mais emocionante da De... trajetória de vocês. Algo assim, tiveram vários, mas um assim que tu lembra disso, cara, teve esse dia e tal. Se vocês pudessem cada uma contar um, né, pra gente sentir mais ou menos essa emoção que vocês sentiram. Vai lá. A Stephanie vive chorando, né? Que horror! Mentira, mentira, gente. Mentira. É. Às vezes acontece, dependendo da data, se é uma data comemorativa, se é alguma coisa mais profunda. Mas teve uma situação, conta você, Natasha, senão vai ficar as duas. Não, pode Vai lá, contar. posso Pode contar? contar. A Pode. primeira, a primeira coisa que me emocionou assim, né, que eu fiquei assim, meu Deus, eu não imaginava que eu ia ficar desse jeito. Foi um livro da Katia Pino. Katia Pino também, assim como a Cris, esteve no Prosa Verso e Vinho quando tudo era mato, a gente diz assim, né? Quando tudo era mato. E a Katia Pino trouxe uma história infantil. Só que é uma história infantil que, na verdade, ela é feita para qualquer pessoa, de qualquer idade. Que é a história da estrela Lili. E me marcou de uma forma, eu tô até aqui pensando, já tá me dando coisa. Me marcou de uma forma, que foi a primeira, sabe? Me marcou de uma forma tão louca que ela,
a história, a narrativa, ela discorre ela é uma estrela do mar, mas ela queria ser uma estrela do céu, né? Que iluminasse. Então ela se sentia não pertencente. Ela sempre não se sentia não pertencente aos espaços que ela tentava, né, se colocar. E aí tem um final bastante surpreendente aí, que aí vai ficar a critério de vocês buscarem a leitura, mas que eu me emocionei muito. Um outro ponto de emoção foi receber o primeiro livro físico. Ai. Deus do céu! Chegou a ser tão doido que eu moro em condomínio, aí o porteiro avisou. Gente, quando eu cheguei, que eu liguei pra Natasha, falei, Natasha, você não acredita. Ela, o quê? O quê? Chegou um livro, Natasha. As pessoas estão levando o troço a sério. Agora lascou. O da Kélida, não foi? Não foi o da Kélida, o primeiro livro? Sim, Foi o da o primeiro Kélida, não foi? foi da Kélida. Menina, quando chegou o primeiro livro... Claro que cada livro traz uma emoção diferente, né? Mas primeiro, né? A Cris, por exemplo, quem vos fala, ela gosta também de trazer algumas questões sociais, que, por exemplo, Deus meu, deixa eu lembrar agora qual delas, é o livro que Fugindo do Destino, que Sim. traz umas questões assim bem sérias sobre mulheres, sobre superação. Do que a personagem E aí, passa, né? Então a gente às vezes se coloca no lugar, né? É complicado, né? eu fiquei assim, a Natasha é daquela que, né, ela não pode ler coisa pesada durante a noite, senão ela não dorme bem. A não ser os hots da vida, né? Os hots da vida, que a gente também já apresentou hot. Aí a Natasha gosta de ler de noite. De resto, não gosta, não gosta. Até porque se for muito pesado, ela liga pra mim. Eu já contei isso, né? Ela dorme de luz acesa, liga pra mim, fala, ai, Stephanie, eu tô com medo. Você não pode vir por aqui, vamos conversar. Essa é a Natasha, gente. Então, a gente se emociona em muitos livros porque a gente se sente parte. Mas, assim, é inexplicável essa primeira live com a Katia Pino e depois o primeiro livro que chegou e depois as personagens fortíssimas, né, que a gente chama de, na teoria da escrita, de personagens circulares, que não são personagens planas. A Cristiane, ela cria só personagens circulares. Ou seja, elas têm uma mudança, assim, uma mudança constante, um crescimento, um desenvolvimento muito bem elaborado, que faz a gente, nossa, se colocar no lugar, meu Deus do céu. Ai, Jesus, eu ia dar até uns spoilers aqui, não pode, né? Então, cada literatura faz a gente se encantar. Eu acho que é isso, gente. É isso. Concorda, Natasha? É isso? Concordo, lógico. Vou dizer não, ela é pequenininha, mas a bichinha é brava, amiga. Que nada, eu sou um doce. E me conta, meninas, depois, porque vocês tinham uma visão, né, como leitoras, né, como autoras, antes do canal. E depois com o canal, quando vocês começaram a selar laços com autores, com todo esse pessoal do meio literário, qual é a visão que vocês têm hoje da importância de um canal como o de vocês? Porque uma coisa é quando a gente planeja algo, né, vislumbra algo, e outra coisa é quando tu coloca em prática e tu começa a observar, né, os frutos. Qual a importância que vocês veem hoje em canais como o de vocês? Vai lá, Natasha. Olha, a gente tem bastante canais, né, que proporcionam também essa possibilidade da divulgação, de ter outros caminhos, né, porque eu me coloquei muito na questão, enquanto autora, de divulgar, né, puxa, eu vou divulgar só no meu perfil, né, então aí a possibilidade de ter mais um, e aí a gente vai conhecendo tantos outros que às vezes não fazem a entrevista, mas fazem uma resenha por escrito, né, fazem outras formas de divulgação que vai também ajudando com essa questão do nosso material
ir mais longe, né? Então eu acabei ficando, de certa forma, até um pouco mais crítica dentro do meu próprio texto, né? E às vezes eu me pego muito porque separar no momento da leitura, né? Eu não consigo separar, às vezes, a escritora de quem está olhando aquele texto e que tem que depois falar sobre aquele texto, né? Quais são as minhas percepções, né? Então eu sou muito rígida e eu faço um roteirinho, né? Stephanie briga comigo, que roteiro? Vamos lá, ela começa a colocar as coisas, joga no ar. Eu falo, Stephanie, tem que ter um Eu roteiro, odeio esse negócio de roteiro, gente. tem que ter uma sequência lógica aí para a gente ir apresentando, até que a gente foi se ajeitando, né? De que forma a gente iria apresentar as obras, porque no começo estava bagunçado. Mas ainda Mas falar acontece de, às vezes, a Natasha aparecer e falar assim: você não combinou isso comigo, isso é novidade. Ainda acontece de vez em quando. e aí a gente combinou, olha, nós vamos fazer não o roteiro, mas mais ou menos seguir assim, para que a gente, como se a gente estivesse folheando o livro, né? Só que esse folhear o livro é falar do livro, né? Então a gente apresenta a capa, a gente traz um olhar da capa, né? Cada um tem a sua subjetividade em relação, não existe o certo ou o errado, né? Existe o nosso olhar. Assim como quando eu recebo alguns feedbacks do meu livro, eu fico pensando, nossa, eu nem pensei nessa questão quando eu estava escrevendo, e de repente vem alguém e diz, olha, eu naquela parte, a personagem eu senti que ela estava assim, assim, eu fico, nossa, olha só, né? Foi tão longe essa percepção que eu mesma não tive na construção, né? Então eu venho me policiando muito nesse sentido. Mas essa questão da responsabilidade, né, do canal, eu sempre bato na tecla com a Stephanie, para a gente sempre olhar para o autor, né? Deixar a maior parte da fala para o autor, porque ele precisa desse momento, esse momento é dele, né? Então aqui a gente tenta, na verdade, fazer uns ganchos para que ele possa falar mais. E quem melhor do que o próprio autor para falar da sua obra, né? Então, e a gente aprende todo dia com cada um, né? Então, às vezes eu fico revendo quando eu vou pôr no YouTube e tudo, no Spotify, eu fico revendo às vezes alguma fala e depois, no segundo momento, que no primeiro eu tô nervosa, tô ansiosa, não consigo absorver muito. Eu absorvo depois as falas, né? E eu aprendo muito com cada um que passou com nós, né? Ali conosco. E é isso Incrível. aí, Vai gente. falar, vai falar, Stephanie? Natasha falou tudo, né? Então, pronto. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu não vejo outras páginas que divulgam literatura como uma competitividade. Ai, né? Fulano tá com mais live que ciclano, ou Beltrano, ou isso e aquilo. Não, eu vejo como a ideia mesmo que todo mundo tem o mesmo fim, que é propagar a literatura, aumentar o apreço, né, Sim. pela literatura brasileira. Então, a gente tenta se ajudar, a gente tenta fazer conexões, né? Convidar outros autores, assim como a gente já trouxe agente literário, é, dentre outras questões. E a gente gostaria muito de sempre estar trazendo, por exemplo, um capista, sabe? Sempre alguém que entende da área para que. Porque, assim, para falar a verdade, o que frustra algumas pessoas? No início frustrava, agora a gente compreendeu. Porque a maioria das pessoas que divulgam literatura acham o quê? Eu vou escrever, eu vou compartilhar informações, posts para leitores. Leitores. E ponto. Para pessoas que não escrevem, mas que gostam de ler. Daí a gente foi entender, Cris, que na verdade, quem é leitor hoje de literatura nacional são escritores brasileiros. Então, o nosso foco não é, eu vou tentar, claro, que vai ser lucro se a gente pegar pessoas que nunca leram, viram uma análise, né, viram um post e tiveram vontade de ler aquela obra. Puxa, para nós é um sucesso imenso. Mas na verdade, nosso público-alvo é o escritor. É o escritor.
escritor. Porque é a gente que se ajuda, é a gente que compra livro do outro, é a gente que se divulga. Acaba, no final das contas, sendo escritor para escritor. Então, as pessoas poderiam todas entenderem esse processo para que a gente pudesse cada vez mais se proteger e se fortalecer nesse sentido. Nossa, agora tu falou duas palavras, se proteger e se fortalecer. É isso aí, a gente não se protege. Verdade. Eu vejo que o mercado, os autores, eles não estão unidos. E aí é como se a gente tivesse um campo de batalha, porque tem a literatura estrangeira, e a gente está num campo de batalha disperso. E a gente não consegue ganhar nunca. É isso aí, se a gente se proteger, daria muito, muito certo. Mas tem algumas pessoas que estão tentando e a gente está indo e vamos que vamos. Minha gente, eu vou ler um pouquinho dos comentários, né? Que as meninas, tem muita gente aqui comentando, falando sobre essas mulheres maravilhosas, falando sobre o canal delas. Aí tá cruzando 1 milhão de comentários aqui. Eu vou ler um pouquinho, depois nós vamos para mais uma pergunta. Eu vou começar de baixo para cima, que esse meu celular é doido, minha gente. A Daiane falou, literatura precisa de engajamento, porque a gente compete com grandes editoras, que traduzem autores estrangeiros e dominam as prateleiras das livrarias. É uma conquista lenta e diária, mas vale a pena. Aí eu já vou ler o do Peterson aqui, concordo plenamente com isso. A Ju falou 3 maravilhosos. Peterson, infelizmente, eles não conseguem ver que não devemos disputar entre nós e sim nos unir. É isso aí. E aí, minha gente, eu vejo assim, ó. Agora eu vou falar um negócio bem polêmico. Será que eu falo? Adoro botar fogo no parquinho. Vai, bora. Assim, minha gente. O gênero hot, ele é muito criticado. Ele está em alta na Amazon, mas ele é muito criticado. Tanto é que as autoras hot, elas não têm, autoras hot não têm espaço, né? Não tem concurso. O concurso elas não entram, não entra, não, enfim. E aí você vê editoras fortes no Brasil, editoras grandes, traduzindo livros hot de fora, que às vezes não chega nem aos pés dos hot que nós temos aqui. Exato. Hot de qualidade. Então é isso que tu fica assim, cara. Eu até converso com meu marido, eu digo, cara, por que não pega uma autora brasileira, uma dessas mulheres que tá escrevendo hot assim, como diz o Gaúcho, dando pau em todo mundo, colocando várias autoras estrangeiras debaixo do braço, Sim. só porque é estrangeiro, aí eu vou traduzir porque tá na Netflix, porque não sei o quê. E não é isso tudo. E aí tem autoras incríveis de hot aqui que não tem oportunidade. Porque é hot. Porque é hot, mas o hot de fora dá, e o daqui não. É isso que, sabe, me deixa assim, meio indignada. Eu não sou a escritora de hot, mas eu me indigno. Por quê? Porque elas são autoras, são autores, e eu, enquanto autora, eu quero que eles tenham sucesso, eu quero que eles vençam, eu quero que eles tenham espaço. Porque se eles tiverem, todos nós teremos. É efeito cascata, minha gente. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Realmente o gênero é bem depreciado. E uma coisa que eu aprendi muitíssimo com Prosa Verso e Vinho foi dar abertura ao novo. Porque às vezes a gente tem um pensamento tão bitolado, sabe? Tão fechado em relação à literatura, né? Que a gente fala, eu quero valorizar a literatura brasileira. Mas você já leu um terror? Você já leu os outros gêneros? Você já valorizou? Você já foi lá olhar os outros escritores, os outros gêneros? Então, se dar a oportunidade. Nós temos um escritor, mulher, que ele escreve poesia romântica, daquele romance assim, de ficar, sabe, sem ar. Aí ele apresentou pra gente um livro de serial killer, que parece uma novela da Globo, separado tudo em núcleos. Que foi assim, foi difícil, eu confesso. Foi uma leitura, pra mim, difícil, porque eu não tinha o hábito de ler, né, sobre serial killer. E aí depois, quando eu li, nossa, a obra, assim, que eu ia conseguindo analisar, porque a gente olha diferente. Quem escreve olha diferente as obras, né? Não é simplesmente mais um livro. Você olha, cara, olha esse personagem, de onde que veio, como é que ele chegou a acontecer isso. E ele criou vários núcleos, né? O Roberto Ferrari. E assim,
eu precisava ter me permitido. Como é que é o nome do livro? Que agora me fugiu, Natasha. Como é que é? Ai, Deus. Tem Eu vou uma. lembrar. Ai, Peraí, vai falar. sangue. Gente, a gente vai ficar devendo. Depois a gente coloca nos nossos stories, porque já faz um tempo, um tempo, um tempo. Dupla identidade, dupla Dupla identidade. identidade. Que o cara, ele é um serial killer, então ele é totalmente psicopata, né? Uau! Então a gente começa a dar a chance. Eu, por exemplo, eu lia Sabrina, Bianca. Eu sou, assim, uma alma velha, né? Então eu gosto das coisas antigas. E eu lia Sabrina, Bianca e tal. Aquilo pra mim era um hot. Menina, aquilo É? era um hot. Guria. Aí a gente foi conhecer uma outra escritora, que é a R.M. Ferreira. Stephanie, identidade assassina. Identidade Assassina, é isso mesmo. Aí a gente foi conhecer uma escritora que é a R.M. Ferreira. E eu já assim, meio. Ah, gente. Assim, porque eu. Ai, hot. Te juro. Ai, hot. Né? Só vai ter a situação lá, o lesco-lesco, né? O vai e vem, o treco lá e acabou. Ah, não tem história, eu gosto de história. Guria. Olha, cuspi pra cima, queimei minha língua, arregacei tudo. Então, ó, essa pessoa, ela traz toda uma contextualização, ela faz uma pesquisa do vocabulário regional, de cada ambiente que ela vai criando, e todos têm uma história. Todos têm uma história mesmo. E aí eu fiquei assim, nossa, RM, e eu falo isso na live com ela, eu falo, mulher, olha, você me fez olhar diferente. Porque a gente precisa ver também, Cris, Natasha, enfim. Mulher sente as coisas. Mulher sente prazer. Mulher precisa desse espaço e dessa liberdade para sentir prazer. Por que que é só o homem, né? Por que que isso é tão padronizado, rotulado? Então a gente precisa se permitir conhecer, se permitir, para você também poder falar, você levanta, né, essa bandeira, então vai, conheça, fale com propriedade sobre as obras nacionais. Aí sim a gente vai ter um bom papo. Caso contrário, não aceito. Não aceito especulaçãozinha de falar, ai, tal autor é assim, tal autor é assado. Tá, mas quantos você leu? Quais autores Sim. você conhece? Então, eu e Natasha, às vezes, entrávamos em conflito. Eu falava, ai, Natasha, eu vou ler esse negócio só de safadeza aí. Natasha, eu nem gosto da fruta, Natasha. E a gente lá conversa. E a gente realmente, pessoas. Aí eu fui ter um olhar diferente, de verdade. Então, a Natasha também acabou lendo terror, suspense, que ela não gostava. E teve uma outra visão. Né, Sim. Natasha? Sim. Na verdade, as pessoas às vezes falam mal porque pegou uma obra só. E a gente não consegue avaliar aquele trabalho, aquele autor, por meio de uma obra. Sim. Né? A gente começa a ter essa percepção com a segunda. Daí sim, a segunda também não. E às vezes, assim, não é aquele estilo que você gosta, né? Mas não te dá o direito, às vezes, de falar mal, né? Às vezes, só saindo de uma questão, às vezes a gente vê comentários, avaliações na Amazon diversos, né? Tá lá pesquisando e aí você vê que tem um livro que tem várias estrelas positivas, livros até estrangeiros, e sempre vai ter alguém falando mal, né? E a gente não consegue agradar a todos. E às vezes a forma como eu escrevo, a forma como eu penso, não é a mesma que você. Então, parte para outra, né? Mas eu acho que não te dá o direito de falar mal da obra ou do autor em si, né? Mas às vezes serviu. Olha, eu não gosto, mas às vezes conheço gente que gosta. Então, eu posso indicar, eu posso dar de presente, né? E e tem várias formas de você utilizar essa informação. Não é só porque eu não gosto, eu não vou comprar, mas outras pessoas gostam. Sim. Então, fica aí uma situação. Posso dar de presente, né? Tem essa opção, né? Do que às vezes não saber o que dá, agora já sabe o que dá para essa pessoa, né? Com certeza. É isso aí, minha gente. Agora, continuando nos nossos comentários, já geramos polêmica, agora vamos para os nossos A comentários. delícia. A Romilda falou. A Natasha ficou de pensar no livro infantil. Olha, a Natasha tá prometendo livro infantil aí, minha gente. Vai rir. A Romilda falou, e a Natasha fez uma live na Páscoas
Na Páscoa a Fez um gente conto fez de Páscoa. um ponto onde eu trouxe os meus personagens, né? E trouxe Do livro ali romance dela, da trilogia dela. o casal com filhos e passando a Páscoa, né? Então foi Tá. divertido, foi bem bacana, né? A linguagem às vezes é outra, né? A forma de se posicionar, o construir o personagem criança é muito difícil, porque você tem que se colocar enquanto criança, você tem que analisar diversas crianças, né? Então eu observo muito para você realmente tentar ser o mais real, né? Para não ficar aquele distanciamento. E a mesma forma que é colocar animais também. Não é fácil colocar um gato, colocar um cachorro, né? Porque a gente precisa ter essa proximidade para trazer no texto, né? Essa intimidade, né? Senão fica algo superficial e às vezes o leitor pega essa superficialidade, né? Sim, sim. Aí depois a Romilda falou, Stephanie escreve lindas poesias. O Marcos lá da Toca do Aventureiro falou, nossa, Mãe Tempo falou tudo, acho que é do comentário que a Stephanie estava falando. Sibeli deu boa noite. A Kelly falou, com roteiro ou sem roteiro, vocês desenvolvem o trabalho com perfeição. É isso aí, minha gente. Cleonice falou, três maravilhosos, parabéns. Maravilhosa você também. A Anicátia falou, boa noite, maravilhosas. Tô indo, minha gente, devagar aqui pro negócio não travar. Ó, já travou o careca aqui. Gente! Eu vou descer lá embaixo agora. O Cícero falou, infelizmente nossa cultura ainda tem muito medo do novo. E com isso não se dá oportunidade, mas vocês estão abrindo as portas para as novas possibilidades. Parabéns. A Kelly falou exatamente, pode presentear, foi maravilhoso, achei lindo. A Alicia falou, vou dar uma data para a tua tia. Eu já não sei que. Eu acho que é meio código que esse negócio, meu Vai dar gente. uma coisa pra tia da Alicia, acho que é. Não, pra tia da Então Safira, pronto. que é isso. O Peterson falou várias versões dos mesmos livros, mas pouquíssimas portas se abrem para nós escritores. Minha gente, é isso aí. Vamos lá que tem mais comentários de gente aqui falando com as meninas. Não trava. A Regina falou, essas duas são incríveis, se completam, é isso aí. A Simone falou que também chora com facilidade. Eu acredito que era aquele momento que a gente estava falando que a Stephanie é chorona. Nem estamos falando que a Stephanie é chorona, né, Stephanie? Que a Stephanie se emociona. Eu sou chorona também, já era, minha gente. Vamos indo. Muitos comentários. Gente, muito obrigada a todos que estão aqui. É uma alegria estar com vocês. É isso então, minha gente. Quem comentou, quiser comentar de novo aqui para a gente conseguir ler. Tá, minha gente? É isso aí. Muito obrigada a todos que estão aqui. Essas maravilhosas são Stephanie e Natasha, lá do canal Prosa Verso e Vinho. E agora, meninas, eu quero saber quais são os projetos. Se tem alguma coisa nova que vocês estão pensando para 2024, 2025, contem pra gente aí o que a gente pode esperar de novo ou de algo que tá para chegar aí lá no canal de vocês. Eita, lasqueira, vai, Natasha. O que a gente está, na verdade, a gente está constantemente tentando ver de que forma a gente pode se Contribuir. ajudando, contribuindo. E o que a gente agora está trabalhando para ver se a gente consegue é o grupo de leitura, né? O clube de leitura, que daí a gente quer, na verdade, trabalhar, na verdade, a princípio com os textos que já passaram por nós, tá? Mas tentar trazer daí sim pessoas de fora para que a gente possa, eu digo, não só. Aí pessoas de fora seriam tentar trazer leitores. Talvez seja essa a questão da gente também ver de trazer, né? Porque como a Stephanie falou, é de escritor para escritor, Sim. né? Questão. Mas quando a gente faz um clube de leituras, a gente sabe que a gente vai tentar, às vezes, né, estender um pouquinho mais o convite, né, para a literatura para as outras pessoas. Então a gente está trabalhando com isso para que a gente possa criar dentro do nosso roteiro aí
do que a gente tem para oferecer, vamos dizer assim, a contribuir com a literatura, é agora pensar no coletivo. Então, trazer um autor junto nesse grupo para que a gente possa conhecer essa obra e as pessoas possam, porque às vezes as pessoas não gostam de ler porque não conhecem esse processo, né? O quanto é difícil muitas vezes escrever, né? Então, às vezes a pessoa fala mal, né? Faz um comentário, mas essa pessoa nem sequer escreveu, às vezes, um versinho. Isso eu fico me questionando, né? E eu aprendi uma coisa assim, eu só posso falar mal se eu já fiz, né? Por exemplo, eu sou professora, então se eu vejo que tem uma professora que trabalha errado, né, que tem uma metodologia que não funciona, eu sei. Eu posso chegar e ajudar, né? Eu já fui coordenadora de curso, então eu sei o que é coordenar um curso, né, de faculdade. Eu sei o que é algumas gestões, então eu posso falar. Agora, eu não posso falar de uma direção, eu nunca fui uma diretora, né? Aí a gente pode ir para essa conversa, pensar nas questões políticas. Eu nunca fui uma presidenta. Então, eu não posso ficar falando, eu não sei o que acontece naquele âmbito ali, né? Naquele patamar. Eu conheço determinados patamares. Então, enquanto escritora, né? Então, aí eu posso refletir sobre aquele texto, e mesmo assim, né, ao ponto de às vezes falar mal, não, eu não sei qual foi o processo, como que foi aquele desenvolvimento. Então, eu sou muito crítica nessa questão, né, porque às vezes magoa, a gente machuca as pessoas e não há necessidade. Nós não queremos ser magoadas, né, a gente precisa de apoio. Se vê que existe uma fragilidade, se vê que existe, né, nesse sentido. Mas voltando, os projetos nossos, então, a princípio, é a gente trabalhar, fazer esse coletivo, tentar ver se a gente consegue, né? A gente já vem falando sobre isso desde janeiro, e agora a gente começou a divulgar. A gente viu que talvez agora fosse o momento da gente encaixar ele e criar essa rotina, né? Porque ele vai ter dia específico, né? Então, a gente tem que casar algumas coisas dentro dessa agenda aí, para que a gente possa, sim, né, criar raiz e ser aí um clube de leitura do prosa, verso e vinho, né, onde as pessoas possam saber que ali é um grupo bacana, são textos interessantes e que todo mundo que estiver ali vai trazer o seu olhar, o que aprendeu, o que sentiu naquela leitura, né? É isso que a gente quer. Incrível. É isso Então, mesmo. está... Beth Poesia chegando. Oi, mulher! Tudo bem contigo? Gente, adoro a Beth. A Beth movimenta a nossa página de um jeito que eu vou te falar. Beth a Beth, grande poetisa. Estou esperando seu livro. Agiliza aí, hein, dona Beth? Mas a questão, gente, olha, eu cobrando livro, não tem nem o meu, né? Mas enfim, quando der, faz seu livro aí, mulher. Pronto, já me corrigi. Bom, eu até esqueci qual que era a pergunta da Cris. Ah, tá, as novidades. Então, a gente quer, na verdade, como a Natasha colocou, propagar de verdade, sabe? Porque às vezes, quando a gente só faz análise, a gente sabe que tudo dependemos de engajamento. Engajamento, dependemos dos, ai, como é que é o nome? Algoritmos, né? E toda essa situação. Então a gente vai explicar mais só porque é para você, hein, Cris? Porque se fosse Não, na verdade, a única coisa que a gente pede para o autor é que nós estamos fazendo essa curadoria dos livros que entrarão no clube, né? Então, são encontros quinzenais, são 2 encontros por livro. E a única coisa que a gente pede para o autor, para o escritor desse livro que nós vamos estar fazendo a leitura nesse clube, é que disponibilize no momento, no tempo em que a gente está fazendo a leitura no Kindle Ilimitado. É a única coisa que a gente solicita para que realmente seja algo democratizado, para que as pessoas podem. Eu sei que tem gente que não tem o Kindle Ilimitado também, mas tá baratinho, gente, dá uma olhada lá. Né? Então, é justamente para a gente conseguir mostrar mesmo, né, para o pessoal. E claro, uma coisa que a gente já está nos nossos planos, que a gente colocou, porque ficamos reféns de diversas redes, né? Ficamos reféns enfim, de diversas possibilidades tecnológicas. Então, uma coisa que também
muitos autores que a Natasha me fez entender, porque às vezes a gente brigava sobre isso, é que o algoritmo da Amazon também precisa de avaliações, né? Para que aquela obra esteja no topo, para que aquela obra, né, seja visualizada ou seja indicada numa procura. Até amiga, esqueci de contar, esses dias eu estava lá na Amazon, o seu livro foi indicado para mim, ó. Então, a gente precisa, né, se ajudar nesse sentido. Então, durante as nossas leituras, a gente, claro que vai também incentivar, pedir, para que as pessoas que participem possam deixar também o seu ponto de vista, que foi discutido ali, que foi apresentado ali, nos comentários da Amazon, porque isso Sim. auxilia de uma forma muito significativa diversos escritores. Então, o objetivo do clube de leitura, ele não tem nenhum objetivo financeiro. Não é uma ideia da gente receber. Tem lives, é claro, que a gente tem projetos que a gente estabelece um valor, porque a gente dedica tempo, dedica, né, os nossos horários, dedica diversas questões, formação, aplicativos que a gente utiliza e paga mensalmente para a gente conseguir estar fazendo conteúdo, né? Tanto de edição, de imagem e tudo mais. Então, existe sim, claro, algumas atividades que, inclusive, vão ser atualizadas, né, em relação a atender a essas pessoas com valor que muitas vezes é irrisório, né, Cris? Você sabe que você já participou. Então, isso persiste, mas a ideia do clube não. A ideia do clube, assim como o Dedinho de Prosa, é única e exclusivamente para propagar a literatura. Então, é esse o nosso objetivo, de fato. E eu e Já Natália, gostei, eu quero entrar no fila aí nesse aí, negócio aí. o primeiro livro, inclusive, nem sei se ela tá aí. Tava A aí. gente tem que fazer arte. O primeiro livro vai ser da Daiane Carrasco, que é um livro que eu sou. Eu e Natasha, né? Mas eu sou extremamente apaixonada, porque eu já falei que eu gosto de que trate de assuntos sociais. E a Natasha ficou fascinada pela criação das personagens. E eu fiquei fascinada pelo tema, de fato, sabe? Até onde foi se desencadeando os aspectos culturais que são apresentados e principalmente os diálogos. Eu achei um diálogo muito fluido para um narrador em primeira pessoa. Então, a gente fez o convite, ela topou, a gente ficou animadíssima. E aí vai ser a Daiane Carrasco a primeira vítima. Opa, não, né? A primeira a participar com o seu livro. Então é isso, gente. Essa é a ideia da novidade, né? Que a gente já está começando a divulgar. E a gente pede para vocês que, se puderem, ajudem a compartilhar a ideia, né? Talvez você não pode, talvez, estar nos encontros online, mas talvez você segue a indicação do livro, você lê o livro que está sendo divulgado naquele período que vai estar no Kindle Ilimitado, né? Deixa lá uma avaliação para essa pessoa, que de alguma forma a gente precisa, né? Se a gente quer contribuir, a gente tem que contribuir de verdade, né? Então a gente precisa mesmo se ajudar, né? Essa é a ideia. Exatamente, é isso aí, minha gente. Eu vi aqui que perguntaram se vocês estarão na Bienal. Olha lá, Daí eu quero Daiane tá aqui. eu quero que vocês contem, mas aí pode contar depois, agora que ver, bababá, bababá. Tá. Agora, meninas, eu queria que vocês falassem, a Natasha, que já tem os livros publicados, que tu fale, Natasha, onde que nós podemos encontrar os teus livros e que dia você estará na Bienal. E você, Stephanie, conte um pouquinho mais sobre a tua obra e conte que dia você estará na Bienal. Ok, então eu estou lançando agora, final do ano, o terceiro livro da trilogia e é tão difícil para mim nomes, títulos, né? Não sei o título da trilogia, eu estou, né, escolhendo ainda, mas enfim. Então, eu estou trabalhando com o primeiro livro, que é Um Caminho para Amar, né, que eu tenho divulgado bastante. Atualmente, a gente tem trabalhado com o segundo, que a cada dia eu me apaixono mais por você, que na verdade é um pouquinho mais quente, mais hot, porque eles estão namorando, né? Rapaz, O terceiro uma cena atrás da outra de perder o fôlego. Gente, o trem é caliente.
Isso porque eu fiquei na cabeça dela, falando assim, Natasha, cadê? Beijo. Só beijo, mulher. Tá, mas melhor esse beijo. Não vai rolar uma mão, um negócio, calor, o que que sente? Né? Descreve aí, Natasha. Aí o segundo eu nem tinha olhado antes. Eu fui olhar depois que ela escreveu. Ela disse que escreveu com vinho. Aí eu falei, vai explicar. Eu fiquei devendo no primeiro, então eu acho que eu coloquei muita coisa no segundo. No terceiro eu só deixo a entender, mas eu trago a questão do relacionamento, da convivência e, né, que ficou bem bacana. Então a gente vai estar acompanhando eles aí nos 2 primeiros anos de casado, ela seguindo, né, a carreira com ele, porque ela fez a escolha de estar com ele, né, assim como ele de amá-la, né, e de fazer com que ela se sinta a mais feliz possível no outro lado, né, porque ela é paulista. E então a gente vai fazer algumas viagens aí nesse terceiro livro, tá? Por conta da carreira, ele vem para o Brasil, a gente, né, passa aqui por alguns espetáculos e aí eu consigo correr um pouquinho no epílogo, né, já com os filhos. Então eu achei que eu consegui dar aí um fechamento bem interessante para que eu possa entregar essa história, né, um pouquinho mais avançado para quem vem conhecendo eles desde o começo, as inseguranças, e eles vêm aprendendo um com o outro, né? Então, o terceiro livro, a princípio, tá com o título, né? Eu não sei que agora eu vou receber por hoje ou amanhã, acho que é devolutiva, que já completa o prazo do primeiro retorno da editora, então eu não sei se eles vão questionar, mas a princípio o título tá Você Fez Morada no Meu Coração, tá? Não vou conseguir estar a tempo com ele na Bienal, mas com a capa, para que eu possa estar divulgando ele, né? E voltar na Bienal do dia 12, devo chegar na hora do almoço em São Paulo, então eu vou estar quinta-feira de tarde na Bienal, sexta na Bienal, sábado e domingo, né? Provavelmente daí eu retorno. Então, esses vão ser meus dias lá na Bienal. Tá. Stephanie? Onde é que nós encontramos os teus livros, Natasha? Os meus livros, então, a gente tem Compra eles. com ela, gente. Compra com ela. Pronto. É assim. A gente Bom, a gente tem a vitrine oficial, vamos dizer, que é a Amazon, então lá eu tenho eles, o primeiro em formato de físico, e-book e o audiolivro, que foi feito pela Audible, né? Audible. O segundo livro tá lá só na Amazon no e-book, o físico tá comigo, sai daqui de casa. Tá, eu tenho ainda alguns exemplares e eu fiz daí agora nesses últimos 2 meses converti no audiolivro, coloquei as músicas conforme eu imaginei as cenas, então eu acho que ficou bem bacana, não sei se podia, mas eu fiz, né? Mas enfim, tá muito legal o áudio do segundo, tá? O terceiro provavelmente também vai estar os físicos comigo e a princípio o e-book, né? Na Amazon também até eu conseguir transformar ele. E Um Caminho para Amar, eu estou trabalhando, acredito que até sábado, quero ver se essa semana eu consigo postar ele já na tradução em espanhol, né? Vim trabalhando conforme as minhas experiências em vastos anos de novela mexicana, que eu tenho, que eu gosto muito. Eu vim transformando ele aí, né? Cada dia um pouquinho, e agora eu estou fazendo a última revisão para ver se está ok para que eu possa. Já tenho uma capa mais ou menos amadurecida também, mas eu quero essa semana já postar que ele tem também versão em espanhol, para atender aqui ao mercado, aqui nossos vizinhos, né? A princípio, né? Somos só nós que falamos o português, todo mundo fala o espanhol, né? E alcançar um bracinho lá na Espanha, porque na verdade, como o primeiro livro fala da Espanha, por conta que o enredo acontece no Caminho de Santiago, eu priorizei o espanhol em primeiro momento, né? Tinha a ideia do inglês, mas é o espanhol que eu vou primeiro trabalhar com eles, para depois eu, com o tempo, pensar nessa outra versão aí em inglês. Então, é isso. Sensacional. Fale, Stephanie. É isso, gente. Quando que eu vou estar na Bienal, Natasha? Porque a Natasha sabe mais da minha vida, assim, da parte de organização, do que eu mesma. Quando que eu vou estar na Bienal, Natasha? Você sabe que chega na quinta-feira de noite, né?
aí. Que volta sábado, domingo de manhã. Vou voltar domingo, é verdade, porque eu sou filha de Deus, tenho boleto para pagar e segunda-feira eu tenho que estar na sala de aula, 7 horas da manhã. Mas, né, eu vou estar lá sim, eu e Natasha vamos estar. Vai ter um momento que a Natasha. Natasha, você vai estar no stand que dia? Fala pra galera. Eu vou estar no stand da Labrador. Primeiro eu vou estar com o Wagner Marcílio, combinei com ele fazer umas fotos minhas, né? O Wagner, que é escritor e que é também fotógrafo, a gente veio conversando aí, ele super topou. Eu ia fazer umas fotos novas, pensei, pô, vou estar lá, o Wagner vai estar lá, combinamos. Então a gente vai fazer algumas fotos novas para que eu possa divulgar, então saiba que as fotos vão ser do Wagner Marcílio. São fotos Então, quentes. Eu já vi a lingerie que ela separou. E não, aí, não vou. Mas enfim, então a gente vai estar lá provavelmente na quinta-feira. Ele comprou um espaço, né, Stephanie, que sabe melhor essa é, questão, vai estar divulgando os livros dele. eu sou uma pessoa meio estranha, né? Então eu achei que eu ia terminar meu romance a louca. E aí tudo desandou, eu falei assim, sabe que não quero colocar prazo pra mim, de pirraça pra mim mesma, sabe? Aí eu peguei e falei, Natasha, já paguei o troço. Eu quero que você fique lá. Ai, mas não. Acabou, você acha que eu vou perder meu dinheiro, maluca? Não, você vai lá e vai expor teu livro. E é isso, gente. Bora vender. Eu vou ficar Quinta-feira gritando igual de feira. tarde, quinta-feira de tarde, então lá com o Wagner. Na sexta de início da noite no estande da Labrador e o resto dos dias passeando e olhando tudo por lá. Na verdade, deixa eu falar, porque agora eu tenho que ver a nossa página com uma imprensa, né, gente? Desculpa aí. Mas nós estamos com as nossas credenciais engatilhadas, porque nós vamos entrar como página também, certo? E sim, sim, como divulgadoras literárias. Então a gente quer fazer a cobertura do evento, gente. Então a gente quer fazer entrevista com todo mundo. Claro que vai ter que ser um ping-pong às vezes, né? Porque lá no meio da bagunça, mas a gente quer isso. E a gente está espalhando uma hashtag que eu preciso também fazer uma arte. Ó, tô devendo 2 artes para vai ser minha, assim mesmo. A Natasha depois me puxa a orelha. O outro projeto é o hashtag Vinho Meio Fio. Porque a gente já tá há tanto tempo, a gente tá conversando com a Dani, uma outra escritora, que fala, a gente tem que tomar um vinho, a gente tem que tomar um vinho. Aí, nessa prosa, a gente falou assim, Dani, mas aonde? Que horário? Vai ficar até tarde lá na Bienal, como é que vai ser? Aí a gente falou, nem que seja no meio-fio. Então, a gente começou a espalhar, né, essa campanha alcoólica de que vai rolar, nem que seja no copinho de plástico, vinho no meio-fio, pra galera. E acompanhe Prosa Verso e Vinho. Então, a Simone já tá lembrando, hashtag Vinho no Meio Fio. E esse encontrinho a gente já vai estar muito em breve já. Então, vai ser sábado, dia 14, Isso. de tarde. Provavelmente vai ser final de tarde no sábado, dia 14. Então, nos outros momentos que Natasha não vai estar vendendo e eu gritando igual feira com ela para vender o livro dela, a gente vai estar rodando igual louca para pegar a galera, para mostrar a galera, para colocar a galera nos stories, para fazer a cobertura para aquele autor que talvez não pôde ir, para a gente falar do lance que tá bombando, que não estiver bombando, a gente grita lá também. Eu vou levar umas cornetas, né, Natasha? E a gente ajuda a fazer também. E assim vai, você não acha? É isso. Sim. Adorei. Eu não vou estar lá agora, eu fiquei meio triste. Essa fase eu já vou ter voltado, minha gente. Eu sou rica, né, minha Eu vou no dia 6, vou estar dia 6, dia 8. Eu achei que você era rica, milionária. Para com isso. Não, eu inclusive perguntei no meus stories essa semana se não tinha algum parente aí perdido que quisesse me deixar de herdeira, entendeu? Um tio, avô do Dom Pedro, porque eu sou Silva Souza, eu devo ter algum parentesco com esse povo que veio de lá, cara, não é possível, eu devo ter, eu acho até que eu tenho direito à coroa, não sei, alguém... É isso aí, sangue azul, certeza. Não é? Isso aí. Então é isso, minha gente, essas mulheres incríveis, maravilhosas são Natasha Stephanie, lá do canal Prosa Verso e Vinho. Eu não bebi, mas eu tenho que pensar o nome do negócio, né? Prosa Verso e Vinho. E agora nós falamos sobre literatura, falamos sobre autores, falamos sobre elas. E agora nós vamos para aquela nossa parte mais íntima, que nós falaremos, que eu farei perguntas mais emocionantes, perguntas mais cativantes, e você fica aí para escutar tudo. Vamos começar
Eu tô enxergando da esquerda para a direita. Stephanie, me conte. Ai, Deus. Tem que me lembrar. Qual é o sonho da Stephanie hoje? Mas um sonho pessoal teu. Qual é o teu sonho se tu pudesse realizar hoje? Nada te salvar o planeta. Você, qual o seu sonho? E quando tu finalizar, Natasha, me diga qual o seu sonho hoje. Eu vou cantar aquela música, ter uma casinha branca de varanda. Não, gente, meu sonho da vida, eu acho que é poder de verdade me dedicar àquilo que eu realmente amo, aquilo que faz meus olhos brilharem. É isso. Ping-pong, Show. né? Tem que ser objetiva, né? É isso, né? Sim, isso aí. Então tá, vai, Natasha. Sei. Bom, eu ando sonhando com um motorhome. Pode ser uma Brasília que eu transformo, pode ser. Mas eu queria ter esse meu cantinho para andar, para como a Stephanie falou, né? Fazer o que gosta, ter essa liberdade geográfica e buscar essa liberdade financeira, né? Então é isso. Ah, incrível. E Stephanie, uma lembrança da tua infância que quando tu lembra, tu diz, cara, queria voltar a ser criança. E depois você, Natasha, uma lembrança da tua infância muito impactante que mexe contigo mesmo. Meu Deus. Acho que sou eu. Ai, Deus. Acho que sou eu na beirada da pia da minha avó, com os pezinhos levantados, tentando simular a ponta dos pés, olhando tudo que ela fazia com o cilindro e as massas. Aquele cheiro, aquele lugar, o sabor, tudo, eu acho que... Nossa, como eu queria voltar. Eu acho que é isso. Incrível. Bom, o meu é o tempo em que eu e a minha irmã passávamos nas férias no sítio dos meus avós, ou onde eles estavam na cidade, né? Poder. A gente corria com os estudos justamente para poder aproveitar ao máximo as férias. E as nossas férias era ir na casa deles. Se eles estavam na cidade, a gente ficava com eles. Se eles estavam no sítio, a gente ficava no sítio com eles. Ai, que maravilhoso. Stephanie, algo que te deixou orgulhosa, que tu sente orgulho de ti, algo que aconteceu, que tu fez, enfim. E depois você, Natasha. Que eu tenho mais orgulho, que eu olho assim para mim e falo, cara, você é foda. Yeah. Ó, não pode falar palavrão. Eu acho que foi ter me assumido e enfrentado diversas questões familiares, religiosas, para eu ser quem eu sou de verdade. Eu acho que foi isso. Quando eu olho para trás, eu falo, cara, você foi muito corajosa. A gente tem que ser muito foda para conseguir enfrentar, né? Essa é a realidade. Exato. Bom, eu acho que foram minhas pequenas conquistas que eu fui no decorrer da minha trajetória, né, que foram me fortalecendo, que foram, né, foram construindo quem eu sou hoje, né? Então, foram pequenas, mas foram tantas que eu tenho orgulho, né? Às vezes não são importantes, mas para mim foram. Incrível, com certeza. Paulo, dá um exemplo. Oi? Dá um Acho que eu jogava vôlei, sabe? Aquela questão, né? A gente treinava o dia todo, aquelas conquistas. Quando eu comecei a ir para a seleção da cidade, daí fui para do estado, daí depois entrei na faculdade, né? Fui aprendendo as coisas. Acho que são essas pequenas conquistas, né? Que às vezes para os outros não interessa, mas para a gente foi tão difícil, né? E eu lembro uma vez que no vôlei a gente tem sempre na prévia do campeonato o, 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 o treinador escolhe o número X de alunas para ir treinar e algumas vão ser cortadas, né, na véspera. Então a gente sempre fica com aquela apreensão. E teve uma vez que eu fui cortada e eu fiquei muito chateada, tudo. E de repente, no outro dia veio um telefonema, Natasha, você pode estar junto, vem com a gente. E eu, né? Então, assim, sempre essa questão. Ah, sensacional. Adoramos.
Stephanie, Natasha, se vocês pudessem dar um conselho para a humanidade, pudessem entrar agora nas telinhas, na televisão, onde quer que estivessem, o último ser humano do planeta, o que vocês falariam? O que que tu falaria, Stephanie? O que que tu falaria, Natasha? Ame mais e julgue menos. Yes. Exato. Dê o exemplo antes de falar. Mostre, ensina. Aí você pode falar. Aí você pode cobrar. Mas a gente não pode cobrar se a gente não ensinou, se a gente não explicou, né? Então, Sensacional. Meninas, agora eu vou dar a oportunidade para vocês se despedirem, agradecerem, depois eu finalizo e agradeço tudo. Vai, Natasha. tá. Então, agradecer o convite da Cris. É sempre muito gostoso falar com você, Cris, né? Somos colegas de alguns cursos aí que a gente faz, né? A gente está na luta, aprendendo, tentando se encontrar nessa vida, tentando, né, se entender. Mas é sempre muito gostoso conversar com você. Agradecer, então, essa oportunidade de poder estar aqui, falar um pouquinho mais da gente. E falar um pouco mais de mim, né, também nesse sentido. Agradecer a todos que estiveram aqui, que vão assistir depois, né? E, enfim, que sigam, né, o canal da Cris, a Cris, todos os escritores que estiverem passando pela crise ou que estiverem passando, vamos dar essa força, esse apoio, né? Vamos nos ajudar para que a gente possa, na verdade, se fortalecer, né? E é isso. Obrigada por todos. Bom, Cris, agradecer por esse espaço maravilhoso. Ai, meu Deus. Por esse espaço maravilhoso que você nos deu. Por não desistir da literatura, porque às vezes as pessoas olham para nós, olham uma postagem e falam assim: ah, é mais uma, né? E na verdade elas não sabem tudo o que a gente passa, tudo o que a gente enfrenta para estar ali nas redes sociais, para se expor, para expor fraquezas, para expor descobertas, para expor conhecimento, e falhas também, porque a gente falha, né? Então, te agradecer muito por esse espaço. Eu sou uma grande admiradora de você. Acho que tanto eu quanto a Natasha, porque a gente acompanha, faz o quê? Mais ou menos um ano que a gente se acompanha, e mesmo nesse um ano a gente consegue visualizar o quanto você luta, o quanto você luta, né? Então, que a gente possa de verdade, né, se proteger, sabe? Como a Natasha aí colocou, de pessoas maldosas que saem falando coisas que nem pensam, que nem refletem, né? Que a gente possa de verdade se proteger, que a gente possa de verdade ser um único intuito, né? Que é de realmente divulgar a literatura, fazer com que mais pessoas leiam. E eu falo isso, acho que eu já falei em algumas lives, que se uma pessoa lá do outro lado do Brasil ou do mundo estiver lendo, você é uma pessoa, né? E ela deixa lá um comentário, ou talvez nem deixe porque não conhece os meios para isso, estiver lendo você e aquilo foi de alguma forma positivo para aquela pessoa, de alguma forma, seja para entretenimento, seja para, não sei, um conhecimento a mais, seja para causar uma atenção que às vezes nós precisamos da adrenalina para a leitura, seja por um conhecimento a mais, que a gente possa valorizar isso. Uma só pessoa lendo. Porque eu acho que aí o trabalho ele vale a pena, sabe? Eu sei que o retorno financeiro é muito desejado por muitos escritores. Compreendo, né? Gostaria de verdade que todos os escritores nacionais tivessem, né, o retorno financeiro de tudo aquilo que investiram. Quanta gente que investe tanta coisa, Natasha também é uma, que investe tanto para apresentar seu livro, né, que a gente possa valorizar cada leitor, cada pessoa que passa por nós. E que eu acho tão mágico como a pessoa dá uma interpretação
que nem foi pensada sobre aquilo que você colocou, sobre aquilo que você expôs. E na verdade, ser escritor é um exercício de coragem. Ser escritor, antes de qualquer coisa, é um exercício de coragem. Porque a sua exposição é grande. É grande, é dar a cara a tapa. Ela é muito grande. Então, que a gente possa ter mais momentos, inclusive, é óbvio, né, Cris, que a gente quer você, né, na nossa página. Quantas vezes, né, a gente conseguir colocar, porque a gente realmente, gente, se a gente não mudar o pensamento e as nossas ações e ajudar o outro com o que sabe e seguir mesmo, divulgar o outro, né? Comprar o livro do outro, como já aconteceu tantas vezes de autor para autor comprando livros, que a gente possa de verdade pensar em conjunto. Eu acho que é isso. O meu desejo literário, o meu sonho dourado literário. Muito obrigada por todos vocês que assistiram. Por favor, só reafirma aquilo que a Natasha falou. Quem segue a gente, ainda não segue a Cris, pelo amor de Deus, corre, já vai seguindo. E lembrando, gente, só vou falar uma outra coisa importante também. Viu um post da Cris? Achou interessante? Deixa um coraçãozinho, um joinha que seja, uma palminha que seja. Né? Porque Nossa, a gente depende disso para voltar no feed novo, para aparecer para mais pessoas. Então, ou pelo menos considera o esforço que a gente teve para fazer uma arte, né? O tempo que a gente levou ali para editar um vídeo, né? Então, sei lá, dá um joinha se você achou interessante. Isso ajuda muito. Ajuda muito a gente a propagar o nosso trabalho. ajuda mesmo. É isso aí, meninas. Ai, Stephanie, tu tá muito emocionada. Vou me emocionar desse jeito. Vê se vai gastar toda a minha maquiagem. É isso aí, minha gente. É muita emoção. Nós somos carne e osso. E os autores, eles têm uma sensibilidade aguçada. Então, por isso que a gente é um pouco mais sensível para tudo, intenso, né? A gente ama intensidade, odeia intensidade. É tudo intensamente. Mas eu quero agradecer. Muito obrigada, Natasha e Stephanie. É uma alegria ter vocês aqui. Muito, muito obrigada mesmo. Eu queria ter feito o convite antes, mas eu observei que vocês estavam trabalhando muito, tipo, muitas coisas. Eu falei, não, vou esperar dar uma acalmada. Daí, quando eu vi a Stephanie, não sei o que, estamos voltando. Eu falei, cara, bombando, vamos lá, agora vamos lá. E aí eu mandei mensagem, digo, não, as meninas já estão mais tranquilas, porque elas trabalham. Então, a gente que trabalha fora, a gente tenta adequar a internet com o nosso trabalho, só que não tem vezes que não dá não, minha gente. Então a gente tem que dar aquela pausa, cumprir o que, como eu digo, cumprir a vida real, que é aqui desse lado, e para depois conseguir fazer do lado de lá, né? Mas ainda bem que eu entrei em contato com a Natasha, as meninas conseguiram um horáriozinho. Um ano depois eu respondi que eu me perdi lá nas mensagens, estava doente, mas já melhorei. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada, Natasha e Stephanie. Reafirmo, adoro vocês, amo o canal de vocês. Para mim, é um dos melhores canais de divulgação. Vocês são diferenciadas, vocês são únicas. A forma com que vocês abordam, a forma com que vocês interagem, como vocês estão propagando a literatura aqui nessa plataforma. Só vocês, não tem ninguém igual. Vocês são únicas, inéditas. Então, eu sou mega fã, adoro, amo de viver e desejo muito sucesso, muita alegria, muita saúde, muita emoção, Stephanie, muita emoção, Emoções. né? E eu pode ter certeza que estarei sempre torcendo por vocês, estarei sempre aqui para o que precisarem. Sempre, sempre eu sou essa pessoa aqui. Hoje, amanhã e depois eu sou sempre a mesma pessoa. E contem sempre comigo, estarei sempre na torcida, curtindo, comentando, compartilhando. Eu vou lá e curto tudo, stalkeio tudo. E é desse jeito aí mesmo. Aí eu fico travada uns 3 dias, porque eu faço demais. Mas eu sou essa pessoa aí mesmo, tá? Muito obrigada, meninas. Muito sucesso pro canal, muito sucesso na Bienal, muito sucesso pros livros, muito sucesso para tudo. E muito obrigada, queridos, vocês que estiveram aqui conosco até agora. Quem estiver vendo depois, muito, muito obrigada. Não deixem de seguir as meninas, não deixem
de desfrutar de um canal bom, de um canal rico de literatura como Prosa, Verso e Vinho. Sigam as meninas, curtam, compartilhem, comentem, isso é muito importante para nós. E, né, no dia 12 elas estarão lá na Bienal, quem quiser ir lá, né, dar aquele abraço, ganhar aquele autógrafo mais que maravilhoso, as meninas estarão lá e acompanhem as redes sociais delas. Meio fio. Isso aí! Leva água, leva qualquer coisa para beber lá, mas leva! Tá, minha gente? Muito, muito obrigada mais uma vez. Desculpa não ter podido ler todos os comentários, é que foram muito. As meninas são muito amadas. Eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Vocês, meninas, e vocês, espectadores. Um beijo gigante. Muito, muito obrigada mais uma vez. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, gente. Tchauzinho.